Brasil! Voltei! Se você não sabe quem sou eu porque você não assistiu o vídeo da Maldição do Super-Homem, eu sou a Carolina Romano, eu trabalho aqui no canal com a Carol há 900 mil anos. Estou aqui de volta pra gente testar essa nossa relação, vocês e eu, Carol e tudo isso junto. Certo? E hoje a gente resolveu trazer uma lista um pouco diferente pra vocês. A gente vê várias listas aí na internet de filmes que inspiraram série, como por exemplo Hannibal, Westworld ou Chuck, agora que tá bombando e eu tô amando, é muito legal. Mas tem alguns casos que são as séries que acabam virando filme, e são esses casos que a gente trouxe pra vocês hoje, inclusive com fofocas de bastidores, que aparentemente é a minha especialidade aqui neste canal. E eu acho que a gente pode começar esse vídeo falando de um dos primeiros casos onde isso aconteceu. E uma das séries mais antigas que a gente tem notícia que isso aconteceu é uma série chamada Captain Video and His Video, que coincidentemente ou não, também é uma das primeiras séries de ficção científica da história. E basicamente ela contava a história de um grupo de aventureiros que viajava por uma terra futurista. A série foi exibida entre 1949 e 1955 e em 1951 ela ganhou um filme pela Columbia que se chamava Captain Video, Master of Stratosphere. Depois disso, a galera começou a perceber que esse tipo de coisa fazia sucesso. E aí já lá nos anos 50 e anos 60, várias séries passaram a ser adaptadas para filmes. E claro que em se tratando de várias mídias, a gente tem vários casos onde isso acontece. Então, às vezes, por exemplo, é uma história, um filme que é a extensão de um personagem, como aconteceu com Breaking Bad, por exemplo. Ou alguns filmes que usam o conceito que a série tinha e acabam, sei lá, fazendo um reboot, só que aí vira um filme. Como, por exemplo, é o caso do novo filme das Panteras, que eu, inclusive, amo. E no caso do vídeo de hoje, a gente vai falar de filmes que estão dentro da cronologia de suas séries, que trouxeram os atores de volta e que estão ali interligados no universo do seu produto original. Bom, e como eu já citei Breaking Bad, vamos começar por ele então. O filme da série se chama El Camino e foi produzido e exibido pela Netflix em 2019, ou seja, 5 anos depois do final da série. E bom, pra quem não sabe, a série contava a história do Walter White, que é um professor de química que acaba descobrindo que ele tem câncer e pra garantir o futuro da família dele, ele começa a produzir e traficar metanfetamina junto com o seu aluno Jesse Pinkman, que no caso é o protagonista de El Camino. A série teve 5 temporadas e 62 episódios e é considerada por muita gente uma das melhores séries de todos os tempos. A série ganhou 16 Emmys e foi muito aclamada pela crítica em todos os cantos do mundo. Mas bom, de onde veio a ideia de fazer um filme da série? No final da série, o arco do Walter é todo concluído. Já o do Jesse acaba ficando um pouquinho mais aberto, até dando um pouco mais de espaço pra gente ter mais histórias aí, né? Então o showrunner da série, o Vince Gilligan, passou anos pensando no final do Jesse. Só que ele tinha um pouco de receio de fazer alguma outra história, porque o final da série já tinha sido super legal. Aí ele foi conversar com o Aaron Paul, que é o ator que faz o personagem, inclusive eu amo, e ele foi super a favor de fazer uma sequência. E a partir daí, eles começaram a pensar na história. No início, a ideia era fazer um episódio especial de 20 minutos intitulado 63, porque seria como se fosse o episódio 63 da série, né? Só que aí o especial acabou ficando com 1 hora e aí depois acabou virando um filme mesmo, porque tinha coisa demais, material demais, ideia demais. O Tom Schnauz, que era produtor executivo tanto de Breaking Bad como de Better Call Saul, falou pro Vince não tratar essa nova história como um episódio 63, porque Breaking Bad já era completa por si só, e sim tratar como algo novo, que não necessariamente tivesse ligado, sabe? E aí foi por causa dessa conversa que o Vince parou de se sentir culpado por estar fazendo o filme. Inclusive, era pro filme ser bem maior. O corte original ficou com 3 horas, só que aí o Vince acabou cortando algumas partes mais lentas, porque ele ficou com medo da galera ficar entediada, enfim. E o material final, né, o filme que tá lá pra gente assistir, ficou com 2 horas certinho. E bom, acho que o plano dele deu certo, porque El Camino foi um sucesso de audiência. Só na primeira semana foram 8,2 milhões de pessoas que assistiram ao filme só nos Estados Unidos. E só como exemplo de comparação, o último capítulo da série teve 5,9 milhões de audiência quando foi exibida lá em 2013. E ao ser perguntado se ele faria uma outra sequência depois de El Camino, o Vince Gilligan disse que no momento não, mas tudo depende se ele tiver uma boa ideia. Se esse for o caso, a gente vê daqui a alguns anos. Inclusive, eu acho que ele tá corretíssimo. A gente precisa dar tempo para as pessoas terem boas ideias para elas continuarem as histórias que a gente gosta, né? Eu acho justíssimo. Agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo para falar de uma série que fez muito sucesso no final dos anos 90, Arquivo X. A série seguiu os agentes Mulder e Scully enquanto eles investigavam casos relacionados ao sobrenatural, principalmente alienígenas. Foram 8 temporadas originalmente e em 2016 rolou uma volta aí da série com mais 2 temporadas. E nesses 25 anos desde que a série estreou, foram lançados 2 filmes. O primeiro deles foi lançado em 1998 com o título de
Arquivo X. E o filme se diferencia por passar entre temporadas e não depois do final da série, como é a maioria dos casos que a gente vai ver aqui na lista. Nesse caso, o filme se passa entre a quinta e a sexta temporada da série, mostrando Mulder e Scully lidando com uma conspiração de invasão alienígena. O criador da série, Chris Carter, ele fez um esboço do que seria o filme da série, né, durante o Natal de 1996. E aí depois disso foi correria e caos. E como eles não podiam interromper a produção da série pra fazer o filme, eles começaram a ter que arranjar tempo pra fazer as duas coisas e ficar tirando tempo a mais, virar um caos, uma loucura, tudo junto ao mesmo tempo. O Carter fez o roteiro todo em 10 dias e a pré-produção, que geralmente dura uns 6 meses, durou só 2. O Carter brigou muito feio com a Fox pra ele poder conseguir o orçamento pra fazer o filme, que no final acabou sendo de 60 milhões. Até o produtor teve que pedir pro Carter dar uma desacelerada e eles adiarem o filme, só que a essa altura a grana já tinha entrado e agora ia ter que fazer. Mas esse perrengue todo foi compensado porque o filme arrecadou quase 200 milhões de bilheteria e mesmo com algumas críticas negativas, a maioria da recepção da crítica foi positiva. Aí eles começaram a produzir um segundo filme para ser lançado em 2002, depois que acabasse a nona e até então última temporada da série. Só que, como seu antecessor, nesse filme rolaram vários atrasos. Se no primeiro caso o Carter tinha escrito o roteiro meio correndo ali rapidinho, nesse caso ele demorou muito tempo para idealizar a história, ele ficou lá demorando pensando que história que ele ia contar. E no fim das contas o filme que ia sair em 2002 acabou saindo em 2008, 6 anos depois do final da nona temporada da série. Mas o que importa é que o filme saiu com o título de Arquivo X, Eu Quero Acreditar. Esse segundo filme da franquia mostrou o que aconteceu com a dupla principal depois do final da nona temporada, só que diferente do primeiro filme, ele tem uma história um pouco mais independente, né? Não tão ligada aos arcos que a gente via lá na série. E esse filme acabou fazendo bem menos sucesso, ele teve críticas mistas e acabou arrecadando apenas 68 milhões, que era só um pouco a mais ali do dobro do seu orçamento, que foi de 30 milhões. E desde que isso aconteceu, o criador da série até deu indícios ali, soltou umas pistas de que ele ia fazer um terceiro filme. Só que ao invés disso, ele fez um revival da série. A repaginada da série veio em 2016 e trouxe mais 2 temporadas, a 10ª e a 11ª, e terminou em 2018. Tanto o showrunner Chris Carter quanto os atores principais voltaram pra série. E desde que a série acabou, ninguém mais falou nada sobre o filme. Vamos ver, né? Agora vamos pro filme mais recente da lista, The Many Saints of Newark. O filme lançou esse ano e é um prequel da série The Sopranos, ou Família Soprano, que pra quem não sabe é uma das séries favoritas da Carol Moreira. Eu nunca assisti. A série teve 6 temporadas entre 1999 e 2007 e foi um marco para a história da TV. Se a gente teve séries como Breaking Bad, Mad Men e outras séries com protagonistas ambíguos, é porque primeiro a gente teve o Tony Soprano. Ele era um mafioso sangrento, só que ao mesmo tempo a gente acompanhava a vida dele com a esposa e com os filhos, e ele tinha crises de ansiedade, então ele ia na terapeuta. Então imagina isso, a gente acompanhava a história de um mafioso que desabafava na terapia. E realmente essa é uma das séries que é considerada por muita gente como a melhor série da história. Infelizmente, em 2013, o James Gandolfini, que interpretava o Tony Soprano, morreu de ataque cardíaco. Ele morreu super jovem, com 51 anos. E o criador da série, o David Chase, ele tinha muita relutância em fazer alguma outra obra no universo de Sopranos porque ele achava que a série por si só já bastava, sabe? Só que aí aconteceu o seguinte: a família do David Chase é de ascendência italiana e eles são de Newark, em Nova Jersey, que é uma cidade onde tem muitos moradores italianos e negros. Em 1967 teve uma revolta em Newark depois que um homem negro foi espancado pela polícia e os moradores locais começaram a revidar, e acabou virando um conflito de 5 dias com dezenas de mortes. Só que o David Chase teve uma ideia muito bacana. Ele pensou assim: e se eu fizer uma história com o Tony Soprano mais jovem, vivendo em Newark e usando esse acontecimento histórico lá que rolou como pano de fundo para essa história? E pronto! Aí tinha surgido The Many Saints of Newark. O filme foca na adolescência e no início da vida adulta do Tony, ele entrando na máfia e a relação dele com o mentor dele, que é o pai do personagem Christopher Moltisanti da série original. E o papel do Tony ficou justamente com o filho do James Gandolfini, o Michael Gandolfini. Ele ficou super grato pelo papel e ele disse que era uma maneira de dizer oi e tchau pro pai mais uma vez. Achei tão lindo isso. O David Chase escreveu o roteiro junto com o Lawrence Konner, que também era roteirista de Sopranos. E o filme foi lançado nos Estados Unidos em outubro, mas já chegou pra gente aqui no Brasil no dia 5 de novembro no streaming HBO Max.
E esse aqui que eu vou falar agora eu acho que tá bem fresco na memória das pessoas porque ele hitou no ano passado e esse ano por causa das temporadas de premiação. Sim, eu estou falando dele, Borá, personagem interpretado pelo Sacha Baron Cohen. Mas esse caso é um pouquinho diferente dos outros da lista. Esse personagem do Borá, ele vem de um programa chamado The Ali G Show, que é um programa protagonizado pelo Sacha Baron Cohen. O lance é que nesse programa o Sacha interpretava 3 personagens diferentes, todos eram jornalistas e todos eram meio estranhos. O Ali G, que era o protagonista da série, ele é meio tirado assim a juvenil, sabe? Aquela coisa meio hip hop, esses rolês e tal. Já o Bruno Gerard, que era um outro personagem, era um repórter australiano de moda que também era gay. E o Borá Sagdiyev, eu não sei exatamente como fala, era um correspondente do Cazaquistão. E bom, os 3 personagens saíam por aí fazendo perguntas aleatórias para as pessoas completamente sem noção, incluindo políticos e celebridades. E bom, nada mais era do que uma sátira, né? Uma crítica, e a série fez tanto sucesso que acabou rendendo um filme para cada personagem. Gente, eu achei isso chiquérrimo, quero. A gente teve o Ali G in the House em 2004, o Borá em 2006 e Bruno em 2009. Só que o filme do Borá foi disparado o filme mais aclamado. Ele tava lá concorrendo ao Oscar de melhor roteiro e o filme também apareceu em várias listas de diversos críticos, daquelas listas que fazem os melhores do ano, sabe? E no ano passado foi lançada a sequência Fita de Cinema Seguinte de Borá, que foi um grande sucesso também e levou o Globo de Ouro de melhor filme de comédia ou musical. E agora a gente vai para outro filme que é bem recente nessa lista e que eu estou muito feliz porque eu amo essa série, que é Downton Abbey. A série foi ao ar por 6 temporadas no canal britânico ITV e conta a história da família Crawley, que é uma família aristocrata lá de Londres, e vai mostrando os relacionamentos, as brigas, enfim. Só que enquanto isso, eles vão acompanhando as mudanças sociais do início do século XX. Então a série mostra a Primeira Guerra, a gripe espanhola, as trocas de primeiro-ministro, etc e tal. O filme da série foi lançado em 2019, 4 anos depois do final da série. Dentro da história do filme, ele se passa em 1927, que é mais ou menos ali 1 ano e meio depois do último episódio. O filme mostra uma visita da família real britânica até a propriedade dos Crawley e a partir daí vários arcos vão se desenvolvendo. E esse filme ele sempre teve nos planos da equipe. A série acabou em 2015 e em 2016 eles já estavam desenvolvendo a história e o roteiro. O filme foi confirmado em 2018 e no final daquele ano o filme já estava todo gravado. E a equipe do filme até comentou que a maior dificuldade foi conciliar a agenda de tanta gente, porque tem muito personagem nessa história, gente, muito. Mas também depois que eles conseguiram ali conciliar tudo, já gravou tudo de uma vez pra tirar isso da frente, né? E o filme foi um sucesso de bilheteria, arrecadando 194 milhões de dólares, que é bastante dinheiro comparado com o fato de que o filme teve 20 milhões de dólares no seu orçamento. O criador da série, o Dylan Fallowes, ele disse que ele super faria uma nova história, um novo filme ali e tal, mas que ele quer dar um tempinho, que ele quer pensar bastante bem em qual história ele quer contar. E vários membros do elenco já se pronunciaram falando que eles super voltariam para uma sequência. Ai, ia ser incrível! E bom, eu falei que eu ia trazer pra vocês as séries aqui, mas eu não falei que eu ia seguir uma ordem cronológica, então agora a gente vai pausar um pouquinho e vai voltar um pouco no tempo. Sim, eu estou falando disso mesmo, Star Trek. A série original foi lançada em 1966 e acompanhava a equipe de viajantes da Enterprise, que visitava vários planetas e enfrentava alienígenas e tal. Só que, por incrível que pareça, a série não ia tão bem de audiência não, e ela foi cancelada depois de 3 temporadas. Só que depois desse cancelamento, a série foi distribuída internacionalmente, e aí sabe o que aconteceu? Uma legião de fãs da série lá nos anos 70. E bom, com esse interesse aí todo renovado, o criador da série, o Gene Roddenberry, convenceu a Paramount a investir numa franquia no cinema. O primeiro filme de Star Trek lançou lá em 1979, 10 anos depois do cancelamento da série, e trouxe o elenco original de volta. Só que rolaram várias complicações, porque nenhum roteirista estava conseguindo pensar numa história que fosse épica o suficiente para justificar um filme. E isso acabou atrasando um pouquinho a produção. Só que o que interessa é que no fim das contas o filme saiu. Só que era preciso um monte de efeito especial e eles tinham muito pouco orçamento. Então as críticas do filme foram bastante mistas e o Roddenberry acabou sendo afastado depois do lançamento. Só que aí, gente, a Paramount resolveu continuar com a franquia. E não é que ela fez mais 1 ou 2 filmes. Saíram mais 12 filmes de Star Trek. 12! E foram 6 filmes com o elenco original.
4 com o elenco da nova geração, né, que foi a outra série lá de spin-off que teve, e desde 2009 a gente tem a trilogia nova, que traz outros atores para os personagens clássicos, mas ainda traz o Leonard Nimoy, que é o ator original do Spock, que é uma versão mais idosa ali do personagem dele. E uma coisa bastante interessante sobre Star Trek é que provavelmente a maior franquia onde a plataforma original era a televisão. Porque, por exemplo, Star Wars era filme e a partir do filme viraram várias coisas. A Marvel vem dos quadrinhos e a partir dos quadrinhos geraram lá filmes e outras coisas também. E Star Trek é uma série de TV que não virou só filme, virou quadrinho, virou livro, games e etc. E bom, gente, quem não gosta de uma boa história de amor? Sim, agora eu tô falando de uma série que teve o seu filme, que teve a sua volta por causa do amor dos fãs e do amor da equipe pela personagem e pelo produto original. Pode entrar Veronica Mars. Veronica Mars era uma série sobre uma adolescente com o mesmo nome, que é interpretada pela Kristen Bell, que inclusive faz a voz da Anna no Frozen, que eu amo, e a voz da Gossip Girl, XOXO, Gossip Girl. E bom, ela era uma espiã juvenil, resolvendo ali vários casos de assassinato enquanto ela tinha que sobreviver ao ensino médio. Quem nunca, né? Embora a série tivesse ali uma fanbase bastante fiel, a audiência não era lá grandes coisas e a série acabou sendo cancelada depois da 3ª temporada com um final aberto, que deixa os fãs completamente loucos. Desde então, o criador Rob Thomas fez de tudo pra convencer a Warner a dar um filme pra personagem, só que ele nunca conseguia a verba. Então, olha só o que aconteceu. Em 2013, ele e a Kristen Bell começaram uma campanha no Quickstarter, que é um site de financiamento coletivo tipo o Catarse, sabe? E aí eles pediram ajuda dos fãs para arrecadar 2 milhões de dólares, que serviria como um orçamento para eles poderem fazer o filme. Pois bem, em 5 horas eles já tinham conseguido 1 milhão de dólares. No final do projeto, eles tinham 5,7 milhões de dólares, que é quase o triplo do valor original. Nunca subestime o poder dos fãs. E bom, esse orçamento extra deu pra eles a possibilidade de expandir um pouquinho a história além da Califórnia, né, que era onde a série se passava originalmente. Então no filme, eles também têm algumas cenas que foram gravadas em Nova York. Veronica Mars, o filme, foi lançado em março de 2014, no ano do aniversário de 10 anos da série. E teve o retorno não só da Kristen Bell, mas de grande parte do elenco original. O filme recebeu ótimas críticas e os fãs amaram. Então, sucesso! Trabalho cumprido. Depois disso, tanto o Rob quanto a Kristen se mostraram ali animados, né? Pra fazer um pouquinho mais ali, pra fazer outra sequência, outro filme talvez. Mas, novamente, acabou vindo em forma de quê? Isso mesmo, de série. Lá em julho de 2019, o streaming Hulu, que infelizmente não tem aqui no Brasil, ficou muito chateada, lançou um revival de Veronica Mars. Essa nova temporada teve 8 episódios e se passava 5 anos depois do filme. A temporada também foi um sucesso, tanto de público quanto de crítica. O que significa que o esforço do showrunner e dos fãs não conseguiu apenas fazer um filme, e sim trazer a série de volta. Gente, eu amo essa história, acho mara. E em novembro de 2019, o ano que foi lançado esse revival aí de Veronica Mars, o showrunner disse que ele não tem planos para uma 5ª temporada. Mas sabe como é, né? Nunca se sabe. E antes de encerrar esse vídeo que eu já falei demais, vocês acham que só Veronica Mars teve esse problema aí dos fãs? É que ninguém tinha conhecido ainda o poder do fã brasileiro. Sim, eu estou falando disso mesmo, gente. Sense8! Sense8 é uma série que a gente trouxe aqui como um bônus para esse vídeo. E é uma série da Netflix que foi lançada em 2015 e contava a história de 8 pessoas ao redor do mundo que tinham uma conexão ali extracorpórea e passavam por vários perrengues juntos. Se você não viu a série, você provavelmente já viu aquela cena onde os 8 estão cantando For Non Blondes. Gente, amo! Saudade de um karaokê pra eu poder cantar essa música. E a série era bastante popular aqui no Brasil, mas infelizmente ela foi cancelada depois da sua 2ª temporada, lá em 2017. Mas assim como em Veronica Mars, a resposta dos fãs foi tão forte que conseguimos! Fizeram um filme especial para fechar essa história. O filme foi lançado em 2018 pela própria Netflix e foi um desses únicos da lista que não foi pro cinema e estava ali no streaming disponível para nós. E na época foi o primeiro caso desse tipo a acontecer com o streaming. Bom, gente, foi isso. Nossa, eu falei demais nesse vídeo, gente. Jesus, tô até aqui com a garganta seca. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí dessas curiosidades. Coloca aí nos comentários outras séries que viraram filme, né? Tem várias, tem Looking, tem Teen Wolf, que vai lançar no que vem, em 2022. Enfim, não dá pra trazer tudo pra cá, né? Me fala o que você achou desse vídeo, espero que você tenha gostado da minha volta
volta aqui deste canal, porque pretendo voltar mais vezes. Eu vou deixar minhas redes aqui embaixo, meu Instagram, onde eu posto lá fotos alternas e divulgo meu trabalho como atriz e como outras milhões de coisas aí que eu faço nessa vida. O meu Twitter, o link da minha newsletter, onde eu posto textos originais, contos, cenas, enfim, tá aí as coisas que eu escrevo no mundo. E o link do meu podcast sobre mulheres no audiovisual. Foi isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!